Oi, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Sou Letícia, esse aqui é o Leitura. Há algum tempo eu penso em criar esse espaço para eu possa falar sobre as minhas leituras, sobre a forma como os livros fazem parte da minha vida. Eu decidi que em 2026 eu ia dar esse start e sentei aqui no meu sofá, peguei os livros que eu li no último ano e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, os livros que eu li em 2025. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Então, foi o primeiro que eu li em 2025. É um quadrinho de uma quadrinista sueca. E aqui ele vai falar sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. E ele é lindo. Muito bonito mesmo. E assim, muito tranquilo de ler. Eu adorei. Tem outros quadrinhos da Liv Strömquist, acho que é assim o sobrenome dela. E eu vou ler os outros com certeza. Li também o Caderno Proibido da Albert Céspedes, mas eu li no Kindle. Então tudo que eu não li no físico eu vou colocar a capinha aparecendo aqui. Esse livro é um livro que eu amei. Quero ler ele novamente, porque eu sinto que ainda tem muito para pensar sobre ele. Então ele vai falar sobre essa mulher que é mãe, que trabalha, sobre seus desejos, seus medos, nesse momento pós-guerra em que eles vivem ali. Então nós vamos ter acesso também um pouco sobre o marido, como ele se comporta, sobre seus filhos, como é no trabalho. Um livro muito, muito interessante que eu amei ler. A professora da Frida McFadden, então a Frida, que é uma autora que tá bombando aí, né? Ela tem 50 mil livros já lançados aqui no Brasil. E tem uma adaptação atualmente, que é de A Empregada. Eu assisti porque eu li A Empregada e ficou bem fiel, assim, a adaptação. E é aquele típico livro de suspense que você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer, tem um monte de plot, então é um ótimo livro para quando você tá assim, querendo ler algo que te prenda e que você fique pensando naquilo o tempo inteiro. A Frida escreve para esse público. Maternidade, da Sheila Hutch. Então, foi um livro que eu ouvi falar sobre no Instagram, algumas pessoas falando sobre esse livro. Ele tem o assunto como centro da maternidade. Então, é sobre essa escolha de ser ou não ser mãe, as implicações. Achei um livro interessante, não foi um livro que me marcou tanto, mas eu gostei da leitura. Não Pise no Meu Vazio, da Anna Sui. Eu adoro a Anna, sigo ela nas redes sociais. Eu gosto muito da forma como ela escreve. Eu li A Gente Mira no Amor e Acertando Solidão. E gostei muito da leitura do livro. Eu sempre revisito as marcações que eu fiz. E o Não Pise no Meu Vazio não foi diferente. Ele tem muitos textos incríveis aqui, como se fossem poemas, né? Acho que ele é catalogado como um livro de poemas. Não diz literatura brasileira. Mas são poemas, são textos curtos. E é outra autora também que eu tenho vontade de ler tudo que ela escreve, porque ela escreve de uma maneira que você se identifica demais com os textos. A Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, que é uma autora norte-americana. Então, um livro que vai falar sobre um relacionamento tóxico entre duas mulheres. É um livro que narra uma história real. Então, ele tem partes assim bem pesadas, bem difíceis de ler, mas foi uma leitura bem interessante. Água Viva, da Clarice Lispector. Da Clarice eu li 2 livros, então eu li Água Viva, que não está mais aqui comigo, e A Hora da Estrela. Água Viva eu li mais no início do ano, A Hora da Estrela eu li mais pro final do ano. E assim, ler Clarice pra mim é sempre um desafio. Eu gosto muito das entrevistas, eu gosto dos seus contos, eu gosto dos seus textos de não ficção, adoro ler as cartas, coisas do tipo. Mas quando se trata dos livros, é difícil, eu acho difícil. Há quem diga que não, mas eu acho bem complexo, porque
para além disso, é um tipo de escrita que por vezes eu não gosto tanto. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de textos fragmentados. E eu também não sou uma pessoa que gosta de textos que ficam coisas em aberto, né? Então, às vezes eu não me identifico, eu me perco. Mas eu gosto de lê-la, eu acho que ela foi, assim, um ser humano incrível. Eu li as duas, os dois livros, né, para aulas da Bruna Martioli, que é uma professora de literatura. Ela é incrível, né? Ela tá aqui no YouTube, tá em outras plataformas, em outras redes sociais. Eu adoro as aulas da Bruna. E ela é uma fã de Clarice, né? Ela sempre faz aulas sobre Clarice. E eu também sou uma pessoa das letras, né? Sou professora. E eu tenho estudado mais, assim, sobre a literatura, principalmente sobre a literatura brasileira. Eu quero saber mais, conhecer mais sobre esses autores. Então, a leitura de Clarice dos dois livros foi nesse intuito. A Hora da Estrela eu já havia lido. Eu já havia lido há anos, mas eu não sinto que eu não li da maneira correta. Dessa vez foi uma leitura bem diferente. E é isso. A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Já li outro livro dela. Ela escreve como ninguém. Ela tem uma escrita, assim, incrível, muito diferente. Helena Ferrante é o pseudônimo, né, pra essa autora aí que ninguém sabe quem é. Mas A Amiga Genial é o primeiro romance, né, então, dessa série napolitana, que é uma tetralogia. No começo, eu achei esquisito, assim, demorou um pouco pra eu engatar. Eu fui lendo um capítulo por dia, algo assim. Mas depois, você não consegue... Você entra de forma nessa história que você não consegue sair do que tá acontecendo aqui. E ela termina também de uma maneira muito... Eu preciso do próximo livro. Aqui a gente tem a história de duas amigas, a Lila e a Lenu. E os livros vão acompanhando, então, essas amigas ao longo do tempo. Só que o mais interessante é que, assim, não é aquela história muito real de amizade. Sabe aquela amizade de amor e ódio? Em que você ama, você gosta, você sente inveja e você, por vezes, quer ser amiga, por vezes sente raiva. É muito real. Eu acho que isso é o que faz a diferença aqui. E, assim, leiam Helena Ferrante, leiam a tetralogia, porque vocês não vão se arrepender. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é uma releitura, né? A segunda vez que eu leio esse livro. Eu li uma primeira vez há alguns anos e no ano passado a minha psicóloga indicou a leitura desse livro. E é um livro que vai falar então sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, que pra mim é um ponto muito específico, né? Essa questão da vergonha. Então, assim, até esse canal, isso aqui pra mim é um passo enorme. Isso que é o legal do livro. Ele vem com uma pesquisa sobre o assunto, né? A Brené Brown, ela é uma pesquisadora, ela é formada em serviço social, então, assim, não leve pro lado da autoajuda. Ela pesquisa sobre isso, ela sabe do que ela tá falando, né? E, nossa, ele é tão interessante. Outro livro que também é um fenômeno, e eu li no último ano, foi o de 4, da Miranda July, que é essa autora também norte-americana. Esse livro é um livro muito louco. Eu não sei se eu gostei ou não, mas eu não conseguia parar de ler. O que eu mais achei interessante e gostei foi o fato de que eu sinto que a autora escreve assim, da forma que ela quer, sem amarras. E isso é maravilhoso, né? Nós estamos em 2026, então, assim, é uma mulher, uma escritora. Eu acho que ela também é apresentadora, se eu não estou enganada. E, assim, escrever sobre desejo, sobre sexo, sobre o que mais ela quiser falar num livro polêmico. Ele dividiu algumas opiniões. Então muitas pessoas gostaram, outras pessoas acharam que não tinha nada a ver, não gostaram. Mas é isso, né? O importante é as pessoas lerem, gostando ou não. O importante é que a literatura, né, que a leitura de forma geral esteja na vida das pessoas no dia a dia. Depois eu li Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso, que é uma autora brasileira, né? Ela, então, é escritora, é tradutora, ela tem livros publicados em vários países
já ganhou vários prêmios, como Jabuti, o São Paulo de Literatura, e ela tem vários livros publicados. Dela eu já li Amora, né, que é um livro de contos ali, que fala sobre relacionamentos sáficos, que também adorei. E esse aqui é um livro que tem 2 histórias curtas. Então a gente tem 2 histórias narradas por uma criança, o que por si só já faz o livro ser muito gostoso de ler, né? Quando histórias narradas por crianças, o autor que consegue fazer isso, né? Colocar esse ponto de vista, de fato, parecer tão infantil, é muito legal de ler, porque a criança, ela vê o mundo de uma outra forma. E aqui, nessas 2 histórias, nós temos assuntos que todo mundo que nasceu no final dos anos 80, início dos anos 90, vai se identificar com o que ela fala aqui. São assuntos do dia a dia comuns para quem nasceu nessa época, muito divertido. Adorei o livro, recomendo. Se você nunca leu Natália Borges Polesse e quiser começar por esse livro, eu acho que você vai gostar muito. Ou por Amora. E quero ler os outros livros que ela lançou. Também li Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Eu nunca tinha lido nada da Mariana. Ela é uma autora nacional contemporânea. O livro é maravilhoso. Ele não tá aqui comigo, ele tá emprestado para minha irmã. Na minha opinião, a literatura nacional contemporânea tem um nível de grandiosidade absurdo. Poucos livros me fizeram sentir como esse livro fez. Poucos livros conseguem me deixar tão imersa como eu fiquei com esse livro. Ele vai falar ali sobre luto, sobre a maternidade e sobre a bagunça que fica a vida por vezes e você não sabe o que fazer. E é tão palpável, sabe? As palavras, a forma como ela escreve, que assim, absurdo, surreal. Todo mundo tem que ler Mariana Salomão Carrara. Eu vou continuar lendo os outros livros dela, que não li ainda, ela tem outros livros lançados. Isso. Sobre fotografia, da Susan Sontag, li no Kindle, li em e-book. Eu gosto muito da Susan, ela foi essa escritora, filósofa. Eu gosto muito dos textos dela. E nesse livro ela vai falar então sobre fotografia. E eu sou fotógrafa e adoro ler sobre. Só que ela vai falar de uma forma muito interessante, porque ela vai falar sobre a fotografia de uma maneira com outros viés, né? Então, jornalístico, sobre a história da foto ao longo do tempo, o que foi muito interessante. Depois eu li O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Nunca tinha lido Toni Morrison. Esse 2025 foi um ano em que eu li muitos autores que eu não conhecia. Então eram livros que eu tinha no Kindle ou aqui na minha biblioteca e eu resolvi pegar para ler. Apesar de ter sido um ano que eu li pouco, muito entre aspas, mas pouco assim porque eu costumo ler, mas eu fiz ótimas leituras. E isso é interessante, né? Você vai se conhecendo e aí você começa a ler de forma mais proveitosa, eu acredito. Você erra menos no sentido de pegar livros que você não gosta tanto. E O Olho Mais Azul, minha prima havia lido esse livro, já havia ouvido ela falar sobre. Ouvia muitas pessoas falando sobre a Toni Morrison, mas eu nunca havia lido. E assim, é um livro muito triste, muito bem escrito, que tem esse nome grandioso, né, na literatura, e com certeza eu vou ler outros livros dela, mas O Olho Mais Azul foi um livro bem impactante. Outro nacional contemporâneo, eu sou uma grande fã de nacional contemporâneo, então assim, Brasil, estarei sempre ali falando bem e tudo de melhor sobre o meu país, pois amo. Mas, gente, de fato, se você não tem hábito de ler livros nacionais da atualidade, por favor,
leiam. Leiam o que está sendo lançado no seu país atualmente, sabe? Os clássicos que nós gostamos hoje em dia foram livros contemporâneos à sua época e deve ter sido incrível para as pessoas lerem, né? Então, façam esse favor para vocês. Li Torturado e, assim, cara, esse livro merece tudo que falam dele, né? É um livro incrível. Tamar Vieira Júnior, sensacional, escreve de uma forma única. Eu me senti totalmente imersa naquela história, me senti perdida junto com os personagens. Eu acho que eu me senti eufórica nos momentos de euforia. Por vezes parecia que eu estava ali naquela cena. Depois eu li um livro louco, Casas Estranhas, do Uketsu, que é esse youtuber japonês. Esse livro foi o seguinte: eu estava passeando ali na Travessa de Botafogo e eu entrei e falei, quero ler um livro, quero um livro novo, vou escolher um livro aqui que eu nunca ouvi falar. E fui andando. Foi assim que comprei esses 3 livros, que são livros que li esse ano. 3 não, 4. Também comprei esse. Vou falar de cada um. Então, esse livro aqui, Casas Estranhas, ele é muito louco. Você começa a ler, você não sabe onde é que isso aqui vai dar. Só que eu achei ele divertido. Ele é um livro assim, gente, não tem nada demais, tá? É um livro que você pega, um dia você lê, porque ele tem um monte de figuras, e ele vai falando assim, cheio de diálogos e tal. Não tem nada muito complexo aqui, mas ele é divertido. Eu acho divertido, tem quem não goste, tá? Eu ouvi pessoas falando super mal desse livro, falaram que esse livro pensou que eu era burra e tal. Assim, gente, é isso, né? Eu gosto de vez em quando de ler esses livros assim. Achei muito divertido, muito louco. Vou ler o segundo, Casas Estranhas 2. Minha irmã leu também, adorou. E é isso, a gente adora ler essas coisas esquisitas. Depois desse, vou seguir falando dos livros que comprei nesse dia e depois eu volto pra ordem. Também li Annie Ernaux, que amo. A escrita como faca e outros textos. Então aqui nós vamos ter textos falando sobre escrever, o ato de escrever, sobre ler. Lá atrás também tem várias fotos dela, da vida dela. Assim, amei. Gosto muito de Annie Ernaux, gosto muito da forma como ela escreve. Acho que escreve de uma forma assim, não diria simples, mas de uma forma acessível, muito única, muito papum. Gosto muito. Também li Cristina Peri Rossi, que saiu pela Bazar do Tempo, é uma escritora uruguaia. Então li A Insubmissa, é um romance de formação autobiográfica. Uma autora ganhadora de prêmios, uma mulher do chamado boom da literatura latino-americana. Foi muito divertido, li bem rápido também. Ela escreve de uma forma muito gostosa. E também li o Como Eu Faço Fotos, do Daido Moriyama, ali junto com o editor Takeshi Nakamoto. Então, um livro japonês. Como ele é bonito, ele é cheio de fotos e os pedaços da entrevista. Então, conforme ele ia passando pelas cidades, ele ia tirando fotos e ia falando um pouco sobre. Muito legal, porque aqui ele vai falar um pouco sobre essa questão da mudança, né, do fotógrafo do analógico para a foto digital. Peguei muitos insights, peguei muitas dicas, achei maravilhoso. Amo livro sobre fotografia, livro que tem fotos. Ali na Travessa de Botafogo, aqui no Rio, tem uma seção assim de livros de arte, de foto incríveis. Então, muito legal. Então, voltando aqui para a ordem, eu li De Repente Hétero, do Callum McSwiggan, é um autor inglês. Esse livro, que apesar dessa temática LGBT, ele é um livro para todo adolescente. A gente tá falando sobre adolescência aqui. Acho que todo adolescente ia se identificar com situações que acontecem aqui. Muito bem escrito. Eu sentia que eu estava assistindo uma série, sabe? Muito divertido, eu ria, cheio de referências.
nossa, referência à cultura pop, então aqui vai falar sobre filmes, sobre outros livros. Muito legal. Indico para os adolescentes que gostam de histórias do tipo, ou para os adultos que gostam de histórias mais leves, que gostam de histórias adolescentes, que gostam de pegar um livro de vez em quando para sorrir um pouquinho e ficar pensando assim nessas histórias. Muito legal. Indico para todas as idades. É um livro que você pode dar de presente para um adolescente, mas é um livro também para adultos. Se você gosta de livros no estilo história da Netflix, sabe? De romancezinho. Muito legal. Mas assim, também tem uns pensamentos aqui, algumas situações que adolescentes passam, que é bem interessante. Às vezes a gente esquece, né? A gente cresce e esquece como ser adolescente. E como eu trabalho com adolescentes, eu sempre gosto de estar em contato com isso, porque a cabeça funciona diferente. A gente fica adulto e esquece, né? Como os anseios ali da adolescência são diferentes. Eu li A Escrita em Movimento, da Naomi Jafé, que é uma escritora e professora brasileira. Então, Escrita em Movimento, 7 princípios do fazer literário. Eu amei porque, assim como livros de fotografia, amo os livros sobre escrita, porque gosto muito de escrever. Então, escrever sobre os livros que eu leio, escrever sobre acontecimentos. E aqui ela vai falar sobre esses passos da escrita, esses momentos. Só que ela vai ali associar com outros livros. Ela vai correlacionar ali o que eu amei. Tenho voltado de vez em quando no que marquei. Gostei muito dessa leitura. Deixa eu ver. Depois eu li o que foi talvez o grande fenômeno do ano. Que livro incrível que foi o Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. A vida dos endinheirados brasileiros. Então, o Michel, que é um antropólogo, então esse livro aqui que vem desse estudo. Que livro interessante, que eu me diverti, eu achei incrível de ler. Li assim, muito rápido, acho que uns 3, 4 dias. Eu fiquei muito interessada sobre o assunto. Acho que o Michel conseguiu escrever de forma muito simples, por ser um estudo, né? Um estudo antropológico. Tem um podcast que eu não ouvi ainda, mas quero ouvir. Lê esse livro que tu vai curtir muito. Por fim, os últimos livros que eu li no ano. Então, bem já no finalzinho, assim, eu já estava de férias da escola. Eu li O Livro das Ignorâncias, do Manuel de Barros. Esse ano eu não li tanta poesia quanto eu gosto. Eu gosto de ler poesia, acho que te faz olhar a vida com outro olhar, te faz pensar a vida com outro olhar. E aqui tiveram algumas poesias que eu gostei muito. Lá no final fala um pouco sobre a história do Manuel de Barros. E aí tem cartas, tem fotos. Eu gostei muito dessa edição. E o último livro que eu li no ano foi Becos da Memória, da Conceição Evaristo. A Conceição, que eu já havia lido, Olhos d'Água, que é o livro de contos dela. E assim, a Conceição Evaristo é uma autora, é uma preciosidade que o Brasil tem. Essa mulher escreve como ninguém. Eu chorei lendo esse livro, assim, ele me tocou profundamente, os temas que ele traz. Então ele vai falar ali sobre a favela, ele vai falar sobre as pessoas morando ali, as pessoas sobrevivendo, sobre as pessoas precisando sair desse espaço e caçar outro lugar para morar, e como a vida delas se desenrolavam ali umas com as outras. Nossa, que livro importante. As pessoas deveriam falar mais sobre ele, e que a gente ainda tenha muita coisa para ler da Conceição Evaristo por aqui. Bom, gente, esses foram os livros que eu li em 2025. Foram livros que me fizeram pensar muito, foram leituras gostosas de se fazer,
foram livros que me divertiram. Alguns eu não gostei tanto, mas é isso, né? A gente só sabe se gosta ou não se lê. Eu espero que 2026 eu acerte, tanto quanto acertei em 2025 nas leituras. Eu tenho alguns livros aqui que eu comprei ao longo do tempo, tem alguns do ano passado ainda da Bienal. Então eu quero ler esses livros que eu já tenho. Tem alguns lançamentos que eu também quero ficar de olho. Gosto de ler o que tá em alta, mas também gosto, às vezes, de mesclar com os clássicos. E a gente se vê por aqui. Um beijo, tchau!